Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de dar início à nossa aula de hoje, que é um evento bastante especial, com a participação da professora Caroline Miller Bittencourt, que tem estágio pós-doutoral pela PUC do Paraná, doutora em Direito e mestra em Direito, especialista em Direito Público, atualmente professora da Universidade de Santa Cruz do Sul, vinculada ao PPGD, no mestrado e doutorado da Unisc, onde ministra as disciplinas Teoria do Direito, no mestrado, e Controle Social e Administrativo de Políticas Públicas, no doutorado. É também professora de graduação e pós-graduação Lato Sensu, da Universidade de Santa Cruz do Sul, tendo experiência na área de Direito Público, com ênfase em Direito Constitucional e Processo Constitucional, Hermenêutica Jurídica e Teoria do Direito. É chefe do Departamento de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, membro da Rede Docente Euro-Latino-Americana de Direito Administrativo, membro da Rede de Direito Administrativo Social, presidente do Comitê de Direitos Humanos da Universidade de Santa Cruz do Sul, coordenadora do Grupo de Pesquisa Controle Social e Administrativo de Políticas Públicas e Serviço Público, vinculado ao CNPq, integrante do Grupo de Pesquisa Núcleo de Pesquisa de Desenvolvimento Humano da PUC Paraná, e advogada. Eu gostaria, então, professora, de lhe agradecer muito, inicialmente, a sua participação aqui conosco e a sua disponibilidade em colaborar com esse mestrado que está no início da sua vida. E eu passo, então, a palavra ao professor Saulo para algumas considerações iniciais. Boa tarde a todas e todos. Professora Caroline Miller Bittencourt, uma das principais juristas do campo do direito público brasileiro, na atualidade, uma das intelectuais mais inteligentes, instigantes e agradáveis de se conviver no cenário acadêmico brasileiro. Além disso, uma amiga em relação à qual sou muito grato, pela experiência de poder, com ela, ter esse tipo de convivência e de interação. A professora Andresa apenas não mencionou uma das atividades mais recentes da Caroline, que é ser integrante da Rede de Direito e Políticas Públicas, que a gente teve a oportunidade de cofundar, durante o ano passado. Nós idealizamos juntos, e junto com a professora Butti, da Lari Butti, que vocês também conheceram, da USP, em 2019, essa iniciativa, e durante o ano de 2020 a professora Caroline foi crucial, o seu trabalho, o seu engajamento, para que a gente não esmorecesse, na tarefa de, durante uma pandemia, criar uma rede para manter uma interlocução científica, consistente, que leve a sério, a abordagem direito e políticas públicas no campo do direito público brasileiro. E aí, quando a gente foi, eu e Andresa, vamos pensar aqui o programa da disciplina, logo surgiu a ideia de convidar a professora para ela abordar especificamente 2 textos que ela construiu sobre direito e políticas públicas nos últimos tempos. Um em que ela trata, e vocês tiveram a oportunidade de conhecer os textos, ela trata de categorias de análise, de políticas públicas, para pensar controle e gestão de políticas públicas, como que no campo do direito a gente pode internalizar de forma sinérgica esse tipo de expertise. E o outro artigo, um artigo sobre as possibilidades, e as questões, os desafios, sobretudo, da possibilidade de um controle jurisdicional de políticas públicas. E aí, nesse texto, ela buscando dar um olhar e considere com um peso maior do que normalmente os juristas costumam fazer, a experiência do legislador e do administrador público,
o seu papel no ciclo de políticas públicas, para, a partir disso, pensar a questão do judiciário no ciclo de políticas públicas. Então, são dois textos que eu acho que tratam de duas questões que hoje são estruturais, né, no debate sobre abordagem de direito e políticas públicas, e dois textos que podem servir como ponto de partida para a professora Caroline apresentar o seu olhar sobre essa abordagem, conceitos que ela entende que são fundamentais, né, e um modo de análise, né, que possa, digamos assim, descortinar e dar vazão a todo o potencial que uma abordagem do direito na interface com políticas públicas, né, no nossa visão, possui. Eu já passo, então, professora Andresa, eu não sei se lhe devolvo a palavra, se já passo à professora Caroline, passo direto, então, à professora Caroline, apenas pedindo a ela desculpas por não poder aqui ligar a câmera em razão do problema de saúde, o conjuntivite que estou enfrentando. Professora Caroline, muito obrigado, bem-vinda com a palavra. Boa tarde a todos. Quero iniciar agradecendo, então, a professora Andresa, ao professor Saulo, que generosamente abriram esse espaço aqui, na verdade, para que eu pudesse compartilhar algumas angústias teóricas com uma turma que parece tão rica, né, nas suas experiências, e eu, particularmente, me empolgo ainda mais quando a gente vai lidar com diferentes estados, realidades, né, com diferentes formas de perceber, na verdade, os fenômenos envolvendo as políticas públicas. Preciso fazer um agradecimento especial ao professor Saulo, porque é evidente que a sua fala se dá porque somos amigos, assim, eu considero, tive e tenho a alegria de conviver com o professor Saulo, conhecer a sua família linda, né, ansiosa por conhecer a Bela também, mas especialmente porque o professor Saulo, ele tem tido um papel muito importante num momento em que alguns debates sobre a perspectiva do direito me estavam deixando meio descrente acerca da política pública. O professor Saulo, ele tem reforçado muito no nosso grupo e com muita propriedade pelo domínio que ele tem, não só da teoria das políticas públicas, do campo da ciência política, mas também sobre a própria teoria do direito, que fez com que eu resgatasse esse desejo de poder falar da importância. O professor Saulo fala muito de realmente como o direito também pode contribuir para o debate das políticas públicas. Então, realmente tem me motivado, tem sido um grande parceiro aí de jornada e alguém que eu faço sempre questão de ter por perto, trazendo aqui para a universidade, porque realmente agrega enquanto pessoa e agrega enquanto intelectual. Então, professor, muito obrigada pela oportunidade. Confesso que me sinto um pouco tímida também, depois de vocês terem aula com a professora Maria Paula da Laribook, com o professor Saulo sobre políticas públicas, aí eu venho dar uma aula, vocês vão de convir que não estou numa situação, né, das mais fáceis aqui. Então, acabei aqui apontando alguns textos que, sem dúvida, esses professores, assim como a professora Vanice do Vale, professor Fabrício Mota, que são colegas do professor Saulo lá na UFG, são pessoas que me inspiraram ao longo da minha trajetória no debate das políticas públicas. Mas acaba que a nossa tradição e os nossos gostos pela teoria muitas vezes nos levam a ter alguns pontos de abordagem diferentes, justamente porque nós vamos olhar por matrizes diferentes. E um dos professores que também tem uma influência muito grande no meu pensamento, o professor Emerson Gabardo, da PUC Paraná, ele, na sua tese de doutorado, falava justamente sobre essa libertação de nós não termos que nos apegar a uma determinada matriz teórica e ter uma capacidade de diálogo, né, entre diferentes matrizes. Então, esses textos selecionados, ao fim e ao cabo, eles vão trazer, na verdade, essa minha evolução também sobre o pensamento das políticas públicas a partir das diferentes matrizes. Eu inicio uma trajetória pesquisando sobre política pública extremamente centrada sobre uma perspectiva jurídica, que é o quê? O controle. É como se nós, juridicamente falando, só tivéssemos capacidade de contribuir nesse debate a partir da noção de controle.
E hoje eu tenho uma compreensão muito mais ampla sobre isso, muito embora jamais retiraria a importância, né, da temática do controle de políticas públicas. Então, nesses primeiros ensaios que eu vou tratar da política pública, o meu primeiro desafio, e isso vai aparecer durante essa minha fala aqui, é de tentar criar uma espécie de observação sobre o controle de política pública que fosse além daquela expectativa e quase que nos portando enquanto torcedores sobre aqueles que acreditavam que caberia controle de políticas públicas, porque haveria toda uma vinculação com os direitos fundamentais sociais, especialmente falando, e aqueles que entendiam que havia um campo de decisão política e quanto mais o direito interferisse nesse campo, mais ele engessaria a perspectiva política das políticas públicas. Então, a minha ideia era poder, desmembrando os diferentes aspectos de controle e discutindo os campos de conformação da própria política pública, nós pudéssemos desmistificar esse, entre aspas, tabu que se gerava em torno do debate pode ou não controlar a política pública. Quer dizer, quando a gente fala em controle, de que categorias nós estamos falando? Nós estamos falando de controle de constitucionalidade? Nós estamos falando de controle de ilegalidade? Nós estamos falando de controle do ato vinculado? Nós estamos falando do controle do ato discricionário? E isso impõe que a gente tenha diferentes observações sobre esse fenômeno. Então, assim eu comecei a minha trajetória no debate das políticas públicas. Mas, felizmente, eu vi que isso também não era suficiente para aquilo que me conduzia, né, na minha vida e no meu gosto, né, pela academia, que são as perguntas, né? Então, eu comecei tentando produzir respostas sobre o controle das políticas públicas e me abri muito mais para as perguntas a partir de outras influências, né, que digamos, desenharam a minha trajetória na vida acadêmica. E eu imagino que a Tânia, que foi a responsável, então, pelas perguntas aí do texto, deve ter sentido, especialmente, esse trânsito que eu vou acabar fazendo entre alguns teóricos, né? E eles revelam, na verdade, a importância que eles vão ter na minha trajetória, inclusive sobre o olhar das políticas públicas. Então, quando eu vou propor, juntamente com outro colega com que trabalho de uma forma bem próxima aqui no nosso programa de mestrado e doutorado, professor Janrier, nós vamos propor outras categorias de análise e observação das políticas públicas. E propor essas outras categorias, especialmente para quem não é do direito, é como se nós fôssemos juristas tentando debater análise sociológica e filosófica. Para os filósofos e sociólogos e cientistas políticos das políticas públicas, né, nós fizemos incursões jurídicas que muitas vezes podem não ser adequadas a esses campos de observação. Então, tratar das políticas públicas ele é muito sensível, porque o professor Saulo sempre diz isso. É um tema multidisciplinar, para não dizer, em outros momentos, que ele discute a transdisciplinariedade. E não tem como fugir dessa complexidade. Então, entendendo, na verdade, os fenômenos como algo complexo, esse trabalho que eu vou, essas categorias que eu vou propor aqui para vocês, devem todos que fizeram a leitura dos textos ter percebido uma forte influência de alguns autores que conduzem aí boa parte do meu pensamento, que é Edgar Morin, especialmente sobre a abordagem da complexidade, também, né, a chamada teoria pragmático-sistêmica, que é as contribuições que eu entendo que o Habermas vai trazer para a perspectiva da comunicação, e as categorias luhmannianas para nos, digamos, induzir a um pensamento complexo sobre a questão das políticas públicas. Então, eu negar que essas são as fontes que tornam o meu pensamento e a minha proposta sobre essa avaliação de políticas públicas possível é esconder, de certa forma, o caminho que eu percorri para chegar até aqui. Então, nesses momentos em que eu vou compartilhar com vocês essas angústias e essas categorias, foram essas influências que me fizeram pensar aí uma proposta, vamos dizer assim, mais ousada sobre esse olhar das políticas públicas, especialmente quando escrita por alguém que tem um pé no direito, 2 pés no direito, porque toda a minha trajetória acadêmica eu acabo, na verdade, percorrendo aqui no direito, apesar do meu gosto pela teoria do direito, pela filosofia, pela sociologia, enfim. E, portanto, eu vou
tentando também ficar dentro do tempo. Eu sou uma pessoa muito empolgada quando falo, eu tenho receio de ultrapassar demais. Eu tentei organizar essa apresentação para vocês justamente a partir da proposta da leitura que a disciplina, então, trouxe para que eu também ficasse dentro desses contornos. Mas, a partir dessa proposta, eu estou aberta a qualquer questionamento dentro das políticas públicas, qualquer debate, e, sem dúvida, as críticas construtivas, essas ideias novas que eu vou lançar aqui, são aquilo que vão fazer com que eu evolua aí como pesquisador e talvez possa produzir textos melhores, né? Então, como eu sei que ela tem alguns aspectos inovadores, eu acho que é extremamente importante as contribuições que depois nós possamos, na verdade, realizar a partir de um debate aberto entre pesquisadores, entre indagadores aí sobre todos os fenômenos que afetam o próprio direito, né? Bom, a primeira questão que eu gostaria de colocar é esse debate sobre o que nós chamamos de política pública é, sem dúvida, o nosso ponto, tem que ser o nosso ponto de partida, né? Porque a partir do momento em que a gente define um conceito de políticas públicas, ou é guiado a partir de um conceito de política pública, nós vamos interpretar as relações da política pública com outros ramos, nós vamos interpretar as possibilidades de controle de política pública através de um viés. Então, se eu não colocar para vocês qual que é a minha perspectiva conceitual das políticas públicas, fica muito difícil entender por que eu estou propondo novas categorias para observar esse fenômeno das políticas públicas. Então, quando a gente fala em política pública, eu gosto de ir além daquilo que nós acabamos tentando quase traduzir para o direito, para nos deixar num lugar, vamos dizer assim, de certa segurança, né? Que foi uma certa tradução que, ao longo, especialmente da Constituição de 1988, a gente acaba fazendo uma vinculação muito forte das políticas públicas com a antiga teoria das chamadas políticas sociais. Então, esse fenômeno das políticas públicas, ele acabou sendo muito lido a partir da noção de políticas sociais. E eu acho que ele deve ser, então, um pouquinho mais complexo, né? Por isso que eu digo que, se nós não soubermos traduzir a noção das políticas públicas, dizer que é possível ou não o controle das políticas públicas, para mim é dizer nada. Nós precisamos entender quais são os processos das políticas públicas, que pode ter aí toda uma noção de ciclo para nos contribuir, e a partir daí entender quem são os atores engajados nesses processos, quais são os contornos jurídicos atribuídos sobre a perspectiva da legalidade e da constitucionalidade, para que daí sim a gente possa falar em controle. E é importante entender que eu compreendo tudo isso como um processo e não como algo estanque, né? Porque quando a gente fala em ciclo das políticas públicas, quando, especialmente da forma com que essa leitura da ciência política chega para o direito, parece que é estanque. Por exemplo, você tem um momento de definir a agenda. Depois que você definiu a agenda, aí você vai para todo um procedimento voltado para a formulação, as decisões e a implementação. Só que, na verdade, aquela agenda que você formulou lá atrás, ela vai ter que ser reavisada o tempo todo durante a implementação da própria política pública. Por quê? Porque situações novas podem surgir dentro do momento em que nós estamos, inclusive, implementando a política pública, o que vai fazer com que outras temáticas talvez também tenham que retornar à agenda e recomeçar o ciclo. Então, nós temos que entender tudo isso como um processo. Como eu disse para vocês, no meu primeiro momento, enquanto pesquisa teórica, a minha preocupação era criar categorias possíveis para olhar o fenômeno do controle. Então, eu vim para um campo que era mais, digamos assim, tranquilo para aquele que fosse um observador do direito. Então, pegando aí alguns exemplos, eu dizia que para nós falarmos de política pública, nós temos que estar frente a um discurso de demandas sociais. Aí vocês vão dizer, nossa, mas isso é o óbvio.
eu acho que não é tão óbvio assim quando numa agenda política nós vamos ter várias situações que acabam adentrando a agenda sem que, de fato, elas emerjam da própria sociedade. Nós temos uma série de demandas que muitas vezes são implementadas sobre a ótica do poder político e nós passamos a acreditar que elas necessariamente são o centro do debate das políticas públicas. Então, compreender as políticas públicas a partir de uma agenda da sociedade para a sociedade é algo que eu entendo como fundamental. Também sou um pouco, digamos assim, refratária à noção de que nós podemos ter políticas públicas sem engajamento governamental, tá? Eu entendo que a política pública, ela tem sempre uma relação com as organizações governamentais. Eu vejo muitos exemplos, muitas pessoas citando como exemplo empresas que fazem ações sociais a longo prazo para promover, por exemplo, situações voltadas ao meio ambiente. Eu consigo, evidentemente, ver o engajamento social na medida que essas empresas elas vão ter determinados fomentos e benefícios para que, de fato, elas também possam implementar essas pautas. Então, eu sempre vejo aí uma forma de organização governamental que se dá a partir do direito, porque na medida que o Estado atua, ele sempre vai ter contornos jurídicos sobre a sua perspectiva de atuação. Portanto, se a decisão ela é política, todo o contorno de implementação de uma política pública, ela tem um contorno jurídico. E aí, volto a afirmar o que o professor Saulo tem trazido ao debate. O direito pode sim contribuir e muito para o tema das políticas públicas, né? Então, ela acaba influenciando a sociedade por ela mesma numa tentativa de modificação consciente, quer dizer, emerge uma demanda da sociedade para a qual os beneficiários devem ser a sociedade e, portanto, ela precisa estar em constante reconstrução. E utiliza, geralmente, do poder administrativo para isso, né? Motivados por outros tipos de discurso. Eu acho que nós temos, de certa forma, um certo bloqueio em imaginar políticas públicas a partir de uma perspectiva do legislador. Nós acabamos vinculando a noção de política pública extremamente ao poder administrativo, mas nós podemos pensar numa série de papéis do legislador para a implementação de políticas públicas, porque eu não posso entender que toda iniciativa legislativa em termos de política pública está restrita à administração pública em termos de poder executivo, conforme o artigo 61 lá da Constituição, onde vai ser privativa a iniciativa, né, por parte do chefe de Estado e de chefe de governo. Entendo que não, eu acho que há uma abertura importante aí para o poder legislativo. E toda política pública, ela pressupõe uma abertura democrática. E isso eu afirmo a partir de uma leitura dogmática da Constituição. A Constituição, ela não traz tecnicamente, né, vamos dizer assim, a preocupação com o termo políticas públicas toda vez que ela fala em políticas públicas. Ora vai aparecer políticas sociais, ora vai aparecer somente políticas, ora vai aparecer políticas públicas, mas se nós pensarmos em todos os momentos a que o termo política pública ou política social aparece na Constituição, vocês vão ver que há um espaço para abertura democrática. Seja para conselhos, seja para consultas, seja para participação. Então, nós não podemos fazer política pública nos afastando da decisão democrática. Então, aqui é afirmar o óbvio, que a política pública ela tem que ser construída a partir de uma gestão compartilhada com a própria sociedade. E pensando mais especificadamente na questão da divisão clássica, que eu aqui também vou questionar a política de Estado e de governo, a política pública, especialmente de governo, teria que ter essa marca da provisoriedade, quer dizer assim, eu tenho que imaginar que uma política pública ela não deve ser eterna, né? Eu tenho que imaginar um começo, um meio, fim, muito embora nós possamos ter que estender os prazos, revisitar a política, mas eu não posso confundir o campo da política pública com o campo do direito. Eu acho que são questões diferentes, as quais eu vou propor, inclusive, né, a vocês uma reflexão, que é a possível distinção entre política pública,
serviço público e direito social, que a gente costuma trazer como a mesma coisa. Eu indago se o Poder Judiciário está interferindo na política pública de saúde quando ele determina, por exemplo, a concessão de um determinado medicamento. Mas eu tenho toda uma ótica do serviço público e dos direitos sociais para esse debate também. Então, eu acho que distinguir esses campos vai contribuir para estudar a complexidade desse problema. Por isso, eu tentei fazer uma leitura dialogada entre esses dois momentos distintos em que eu escrevi esse artigo. Hoje, eu já trago mais também, além desses fatores que foram as minhas primeiras indagações, essa perspectiva que eu posso chamar de pragmático-sistêmica, que é poder olhar a política pública a partir de categorias diferenciadas. Por exemplo, nós não podemos partir do pressuposto que há uma política pública sobre o aspecto de sua essência, não há uma verdade sobre a política pública. Política pública ela é uma comunicação. Se ela é uma comunicação da sociedade que vai ter discursos específicos, e isso faz com que a gente possa refutar conceitos essencialistas sobre a noção de política pública. Então, como ela é uma comunicação, ela é construída a partir de uma relação intersubjetiva dessa sociedade. E não há problema nenhum em nós estarmos em constante evolução nesse sentido. Também a política pública é um sistema de interação. Por que é um sistema de interação? Então, falávamos aqui inicialmente as contribuições que eu preciso entender que nós vamos ter de outros sistemas organizacionais, como a própria economia, como a ciência política, como o sistema estético. A política pública, ela vai gerar, então, ela tem essa capacidade de se referenciar a partir de diferentes sistemas, mas o sistema jurídico, ele também vai contribuir para isso, justamente porque o direito é a forma da instrumentalização das políticas públicas. Então, é claro que eu tenho que pensar na economia para poder concretizar uma política pública. É claro que eu tenho que pensar sobre a demanda da sociedade e aquilo que é investigado pela ciência política, de quais são os meios e os contornos políticos para a sua realização. Mas é fato que o sistema jurídico ele vai contribuir na medida que a política pública, as decisões sobre uma perspectiva sistemática e organizacional, elas devem cumprir os contornos jurídicos, né? E por isso que ele é um conceito também do direito e da sociedade. Então, não existe um conceito jurídico de políticas públicas, mas existem as contribuições do direito para a formação do conceito das políticas públicas, né? E, sem dúvida, apesar de, na verdade, isso é Luhmann, né? Todos os conceitos, eles são estáveis e instáveis ao mesmo tempo. Então, a gente não precisa acordar sobre o conceito de política pública, todos temos que concordar para que esse conceito possa ser operacionalizado. Basta pensar aqui, se eu indagasse para os senhores, qual que é o conceito que vocês têm de serviços públicos. Alguns teriam um conceito mais material, outros poderiam ter um conceito mais formal, outros poderiam apelar para as categorias dos regimes jurídicos, mas o fato é que, independente do conceito, nós aplicamos e o serviço público ele tem uma função que se exerce a todo tempo no sistema jurídico. Da mesma forma, é a política pública. Por mais que possa haver divergências sobre esse conceito, nós conseguimos nos comunicar a ponto de fazer com que tenhamos políticas públicas e que, de fato, várias delas sejam efetivas, mas, ao mesmo tempo, ele é um conceito aberto que está sempre nos levando a nos indagar se é ou não uma política pública, se cabe ou não controle, e assim por diante, né? Então, por isso que eu posso dizer que ele tem elementos que podem ser também variáveis e mutáveis conforme as necessidades sociais, mas é evidente que elas devem manter coerência com aquilo que objetiva-se enquanto política pública, que é essa alteração e essa relação com a própria sociedade, né? Então, é interessante, eu peguei aqui uma citação do Habermas para ver como a gente pode dialogar com diferentes autores, mantendo, evidentemente, o respeito sobre as categorias pelas quais esses autores baseiam, né, o seu olhar e a sua observação sobre o fenômeno. Mas
Habermas, por exemplo, contribui muito para essa ideia da formação da decisão democrática, né? Então, se uma política pública envolve um ou mais objetivos, um órgão ou tantos órgãos quanto possam ter, se cada um desses órgãos vai ter planejamentos, execuções para poder concretizar essa política pública. E tudo isso ainda se dá dentro de uma janela de tempo de uma decisão, porque nós temos que uma decisão não pode ser ad eternum, né? O seu debate, nós temos que essa formação ela vai se dar, na verdade, sempre a partir da interação com essa sociedade e, portanto, todo o processo de institucionalização, formação, deliberação das políticas públicas contribuem para essa observação. Aqui vem uma parte que talvez, que eu espero que acabe gerando mais debates, então, que é uma parte, de certa forma, inédita, e todo ineditismo ele pode ser contribuir ou não, né, sem dúvida, para o debate das políticas públicas, mas aqui a gente, valendo-se de categorias, né, entre a matriz da complexidade e a matriz sistêmica, nós vamos propor, então, que categorias podem contribuir para uma observação das políticas públicas que atenda a sua relação complexa com a própria sociedade. E aí, essa divisão de categorias, eu vou apontar algumas aqui. A primeira dela é a ideia de complexidade, né? Se eu estou falando em política pública, eu tenho que compreender a política pública como uma categoria complexa, quer dizer, existem opções. Eu não posso dizer que a única forma de concretizar políticas públicas voltadas a direitos sociais, como alimentação, como condição de dignidade, ou tantos outros, por exemplo, pode ser o Bolsa Família. Eu não posso dizer que a única política pública possível, porque senão eu vou estar sendo essencialista no sentido de dizer que é a única forma de se observar. Bom, pode ter outras políticas públicas, um gestor poderia substituir essa decisão dessa política pública por outra? Sim, desde que se valha dos mesmos objetivos, que ele vá concretizar demandas sociais, que vá cumprir com as metas e objetivos constitucionais a partir dos princípios e valores constitucionais. Então, eu não posso partir da essência de que a política pública se realiza, ou as políticas públicas poderiam ser realizadas por um único caminho, uma única opção. Eu tenho que olhar ela de uma forma complexa. Depois eu vou dizer que uma das outras categorias que nos importa é a noção de comunicação, né? Por quê? Comunicação é aquilo que acaba gerando uma certa estabilidade, justamente por permitir com que haja um sistema de informação entre aquele que manifesta o seu desejo e aquele que compreende, e essa comunicação ela tende a ter estabilidade a partir de certos princípios que se organizam formando sistemas mais complexos. Então, por exemplo, né, muito se discutiu se o Fundeb é ou não uma política pública, por exemplo. E se é uma política pública, ela é uma política de Estado ou é uma política pública de governo? Por que eu trago essa noção da comunicação? Porque é como determinada ação governamental vai se comunicar e, ao se comunicar, ser recebida, interagir com outro sistema, vai poder fazer com que ela se torne, muitas vezes, ou não, uma política pública. Então, se não há uma essência, um a priori, a comunicação vai ser fundamental para que a nossa sociedade conceba isso como uma política pública ou não. Depois nós temos toda a categoria dos sistemas, né? Quer dizer, isso aqui talvez seja o grande ponto, né? Nós temos 3 tipos de sistemas comunicativos. Os sistemas sociais, que vão se organizar, né, em torno de determinadas funções, como, por exemplo, é o direito. O direito tem a função de controle, então não tem como eu falar do fenômeno da política pública e não pensar na contribuição do direito, por exemplo, para a questão do controle
da política pública, né? A economia se nós vamos falar que política pública precisa de planejamento, quais são as contribuições que a economia vai poder dar para a política pública, que vai se interligar com o sistema jurídico, a partir do momento que nós precisamos dizer que esse planejamento tem que estar organizado aonde? Nas leis orçamentárias. Lei de diretriz orçamentária, lei do orçamento anual, plano plurianual, quer dizer, vai ter uma conexão com o direito. E assim como vai ter uma conexão com a política. Quem é que vai decidir para onde vai ser alocada a verba? É um sistema de decisão política também. Então, temos esses sistemas que nós podemos chamar de comunicativos. Nós temos os chamados sistemas organizacionais, que eles se organizam em formas de redes. Vou dar um exemplo do que eu posso chamar, em termos de política pública, um sistema organizacional. Imaginem vocês, pessoal, como é a concretização de uma política pública dentro de um sistema de organização federalista. Como é que se fala de política pública nesse país sem falar de federalismo? A Andresa me disse agora que ela acabou de receber a segunda dose da vacina. Nós estamos no Plano Nacional de Imunização, que é público. Fazem 2 meses que eu, por ser professora, na mesma categoria da Andresa, recebi a vacinação já. Então, fazem 2 meses que eu já estou imunizada do Covid. Mas por que isso aconteceu? Por que há essas diferenças? Por quê? Porque esses sistemas organizacionais, eles atuam em uma linha de coordenação, deveriam pelo menos ser atuados numa linha de coordenação. Então, inclusive, as políticas públicas, elas tiveram grande influência na nossa forma de modificação sobre a própria estrutura do federalismo. Com a organização, vamos lá, nas reformas administrativas anteriores, lá de 64, enfim, organizada a partir de 1930 também, nós já tivemos a noção de que a decisão da política pública seria centralizada, mas que a sua execução seria descentralizada. Então, imaginem se isso não impactou, por exemplo, agora quando nós estamos discutindo reforma administrativa, por que ao olhar a estrutura do funcionalismo público brasileiro, nós vemos uma crescente estrutura no nível municipal? Será que não é por conta da própria descentralização da execução de uma política pública? Será que essas coisas não estão interligadas? Nós vamos simplesmente isolar esses fenômenos? Então, sistemas organizacionais, eles são importantíssimos para a gente falar de política pública. Falar de política pública, se o Saulo quiser me convidar outro dia, eu venho de novo, tá, Saulo? Já estou aqui me oferecendo, Andrés, que é federalismo. Federalismo é um tema caríssimo para as políticas públicas, que vai trazer possíveis diferenças como essas tão básicas que eu e a Andresa estamos vendo aqui, por exemplo, na questão da vacinação. Então, eles se organizam sempre numa rede de tomada de decisão, e essa rede ela precisa estar interligada, evidente, e a própria noção desses sistemas de interação, né? Que nós vamos ter sistemas comunicativos que terão menos estabilidade que os próprios sistemas sociais. Então, essas interações, elas são fundamentais para que entre a tomada de decisão e execução da política pública, haja toda essa probabilidade, né? Então, como eu disse para vocês, as organizações são fundamentais nessas interações, e é importante entender que nós não vamos lidar só com a lógica de sistemas, nós vamos lidar com a lógica de subsistemas, porque uma organização vai ser formada por múltiplas subsistemas de decisão dentro, por exemplo, da perspectiva do próprio federalismo. Então, basta imaginar que até nós termos a formulação da vacina, o subsídio daquilo que é necessário para produzir a vacina. Depois nós temos a distribuição da vacina. Depois nós temos a aplicação da vacina. Quantos agentes e subsistemas são envolvidos até que pensar um plano nacional de imunização seja concretizado entre eu e a Andresa e todos vocês tomando vacina aqui para a Covid-19, né? Sem falar que tem que pensar num planejamento futuro, né? Porque eu tenho que aplicar essa vacina já pensando se e quando nós precisamos da vacina da gripe, se vai ser necessário uma terceira dose, se ano que vem nós vamos ter dose de Covid, e assim, né? Todas essas interações. Também a ideia de contingência lumaniana, ela é muito importante, né? Porque é a defesa de que há inexistência de relações ou decisões únicas. O que é uma decisão? Uma decisão é uma multiplicidade
é uma pluralidade na unidade. Nós temos várias opções e, a partir do momento em que eu seleciono uma, que na verdade é uma junção de muitas condições que me levaram àquela decisão, ela acaba excluindo outras. Da mesma forma que não decidir é também decidir. Então, não me venha dizer que você não tem responsabilidade pelo que você não decidiu em termos de política pública. Não decidir em termos de política pública é decidir. Então, essa contingência, ela é necessária. Eu não posso imaginar que há uma única opção ou que uma decisão, ela constitui-se de um único modus operandi. Ela é uma unidade na pluralidade. São múltiplas decisões que fazem uma decisão. Então, Luhmann também contribui para nós nesse sentido. Essa é uma relação de que só quem realmente gosta muito desse autor e vai acabar fazendo, que é a chamada noção de hierarquia-centro, né? De que não há um centro único e verdadeiro, mas sim múltiplas possibilidades de existência de centros que se cruzam e aumentam as possibilidades. Então, quando a gente pensa em política pública e as pessoas dizem, não, essa política pública, ela é uma política pública de decisão federalizada, que depois nós vamos implementar a nível municipal, não está correto, porque até nós tomar a decisão, por exemplo, sobre uma política pública no âmbito, especialmente de saúde, pensem das múltiplas decisões e relações de periferia que nascem para a tomada de uma decisão de política pública da saúde. Nós não começamos com os conselhos municipais, depois com os conselhos estaduais, que vai para o Rename, que vai passar pela Anvisa, que vai... E aí vem toda uma estrutura que ela não começa sempre do centro para a periferia, muitas vezes começa da periferia para o centro e ela também se faz isso de forma alternada. Por isso que também não está correto a gente sempre dizer que as decisões de política pública, elas tendem a ser centralizadas legislativamente e descentralizadas no âmbito da execução, o que leva a um tema extremamente importante, que é tentar compreender, por exemplo, as competências legislativas e as competências administrativas. Parece que o Brasil descobriu isso na Covid-19, né? Tanto que nunca fomos tão indagados sobre a repartição de competências do artigo 24, que passou esquecido anos e anos, né? Embora já fosse aplicado e causado em várias situações pontos controvertidos, no qual, no meu entender, a doutrina nunca deu a atenção necessária suficiente. Então, só para pegar um exemplo aqui, quando a gente pensa na repartição de competências, a gente vai dizer que o município ele vai ter a competência comum, ou seja, a mesma competência administrativa que a União e os estados em matéria, por exemplo, de preservação de saúde. Mas quando você pega a competência legislativa, o artigo 24 vai dizer que a competência legislativa ela é para normas gerais da União em matéria de saúde e para os estados, em primeiro momento, suplementar. Não havendo a norma da União, o estado poderia, então, legislar de forma plena. Mas a gente sabe que existe o 30, inciso 2, que diz que o município pode suplementar, mas não está expresso no 24. Mas vejam, a execução da política em termos administrativos, muitas vezes faz com que o legislador, que o administrador precise da atuação legislativa. Então, para que, de fato, ele possa executar a política pública conforme determina o artigo 23, ele vai precisar um campo de legislação. E, às vezes, esse campo aí, ele vai ser visto numa relação muito complexa. Eu gosto de um exemplo que uma jurisprudência há pouco tempo, se não me engano, do Estado do Rio de Janeiro, em que se discutiu uma lei em que trazia limitação, né? Limitação não, era uma lei que impunha, então, para os estabelecimentos comerciais que eles tivessem que trazer as informações nutricionais dos alimentos, né? Conforme já temos nos produtos industrializados. Então, chegando lá, se eu sou um celíaco, eu preciso saber se aquela comida que eu estou consumindo nesse restaurante, ele tem ou não produto. Num primeiro momento, parece que nós estamos todos concordando que se trata de uma legislação sobre saúde. Eu estou preocupado com o sujeito que tem diabetes, que é celíaco, que tem outra possibilidade aí de doença nesse sentido, mas
nós temos a jurisprudência que vai dizer que não pode, porque legislar o consumidor não é legislação municipal. Então, é como se eu tentasse enquadrar numa caixinha que saúde e consumidor não se comunicam. É evidente que são matérias que se comunicam. E quando nós vamos estudar a repartição de competência sobre essa matéria, nem sempre ela vai aparecer aí no nosso debate, tá? Portanto, é importante que a gente possa fazer esse olhar, como eu disse para vocês, sobre esses múltiplos espaços aí de hierarquia e de centro. A questão da causalidade, que é um outro apontamento que eu faço, que é uma causa que se retroalimenta, quer dizer, toda vez que eu estou tratando de uma política pública, eu acabo encontrando outra situação que se refere à política pública, então ela acaba retroalimentando o tempo todo esse debate. A ideia de risco e perigo, esse é outro detalhe que me incomoda muito quando a gente fala em política pública, né? Então, nós tivemos aí algumas políticas públicas bastante emblemáticas em termos de desenvolvimento, especialmente pós-88, posso citar aí, por exemplo, as próprias políticas públicas na área da educação, que concederam ProUni, Fundeb, políticas relativas a formas de financiamento, as políticas educacionais. Por que é uma ideia de risco e perigo tem que estar o tempo todo presente? Primeiro, porque toda decisão ela tem um risco. Eu não tenho a garantia de que, ao final, eu vou chegar àquele resultado, porque tantas coisas contingentes fazem com que o resultado possa ser diferente do que aquele almejado pela política pública, por melhor que tenha sido a seleção dos meios. Eu me lembro de um debate que eu participei em que um dos palestrantes dizia que no Rio Grande do Sul nós não teríamos tido um efeito almejado da política pública de enfrentamento contra a violência doméstica, passado tantos anos da Maria da Penha, porque a redução da violência teria se dado em menos de 5%. E a pergunta é, e se não tivesse a política pública? Será que nós não teríamos um aumento muito maior desse envolvimento? Quais foram os outros fatores que fizeram com que essa política possa ter tido um desempenho melhor em outros estados que no Rio Grande do Sul? Quer dizer, a nossa formação cultural não vai impactar sobre a decisão da política pública? Né? Então, há uma série de riscos que vai fazer com que ocorra ou não o resultado pretendido, assim como os perigos. Por quê? Porque o tempo todo nós vamos ter que estar fazendo ajustes das dificuldades que nós vamos encontrando a partir das políticas públicas. Então, por exemplo, as políticas públicas de cotas raciais são extremamente criticadas por alguns estados, porque se encontrou no critério autodeclaratório algumas situações em que irmãos gêmeos vitelinos, univitelinos, uns foram considerados, foi considerado negro e o outro não. É um absurdo você contingenciar uma política pública a partir de uma situação em que, concretamente, você vai ter que enfrentar. Bom, podemos melhorar os critérios? Podemos alterar, mas é aplicando a política pública que você vai encontrar qual que é o perigo decorrente dela e você vai fazendo ajustes dentro do sistema. Você desvalorizar uma política pública como essa, simplesmente porque nós encontramos situações as quais não estavam, entre aspas, prevista inicialmente, é de uma ingenuidade, de uma falta de complexidade de toda a observação da política pública. E, por fim, aí, me valendo do conceito de Morin, a ideia da tríade, né? O Morin, vocês sabem, como autor da complexidade, ele vê esse fenômeno, a relação das interações, como uma tríade, né? São três, na verdade, critérios de observação. A primeira é a ideia de indivíduo, sociedade, espécie. Depois, a ideia de cérebro, cultura e espírito. E, por fim, a ideia de razão, efetividade e pulsão. Então, a própria expressão, né, dessa tríade vai fazer com que qualquer análise de política pública precisa passar por uma análise de elementos culturais, antropológicos e psicológicos do ser humano. Por que uma política pública de cotas raciais pode dar um resultado melhor em termos, por exemplo, de enfrentamento do racismo estrutural num estado e não no outro?
O problema é a política pública? Não, eu tenho que enfrentar todos esses aspectos antropológicos, culturais da sociedade pelo qual vai aplicar, que vai produzir diferentes resultados dessa política pública. Isso é parte do processo de observação dela. E aí, então, a partir dessas novas categorias, a gente propôs a reformulação do que eu chamo de princípios de atuação da política pública. É pensar princípios próprios necessários para a análise das políticas públicas. Então, o primeiro princípio a gente chama de policompetência, que é a ideia de um abandono de especialização absoluta da política pública. A política pública ela é policompetente. Ela serve à economia, ela serve à ciência social, ela serve ao direito, e nós precisamos ver ela a partir de todas essas competências. Então, aquele velho debate do o tema das políticas públicas não é para o direito, não está de acordo com a noção complexa das políticas públicas. Por que gestão adaptativa? Porque se eu tenho ideia de que o risco e o perigo são contingentes no âmbito da política pública, eu tenho que saber que a política pública ela precisa de uma gestão adaptativa. Eu não posso colocar o prazo de 10, 15, 20 anos para fazer uma avaliação de políticas públicas. Quer dizer, e pior, né? De 10, 15, 20 anos eu ainda ficaria feliz, mas geralmente se bota em um ano. O que você faz em um ano em termos de política pública, em termos de retorno a essa sociedade? Então, nós temos que analisar a ideia de uma gestão adaptativa, que é poder ter mecanismos de adaptação das políticas públicas em conformidade com as dificuldades que nós vamos encontrando em face dessa policompetência que é característica das políticas públicas. E essa ideia, esse terceiro princípio, que a gente chama de princípio autonomia dependente, é para poder, que parece uma contradição performativa aí, é para poder dizer o seguinte: as políticas públicas elas funcionam sim a partir de uma rede, né, de órgãos, e torna-se óbvio e evidente o domínio teórico de conceitos de órgãos que precisa ser enaltecidos. Mas ela, ao mesmo tempo que você precisa ter uma certa autonomia desse gerenciamento, há também uma certa dependência de outras decisões que são anteriores. Então, eu não posso imaginar o controle, por exemplo, de política pública desconectado do momento da tomada de decisão do gestor e dos objetivos pelos quais ele pretendeu a política pública. Da mesma forma, o gestor que atuar não vai poder desconsiderar as decisões anteriores sobre a política pública, até sobre os contornos legislativos e constitucionais, né? A questão da própria financiamento dessa política pública é algo que tem que ser debatido, não adianta dizer a Constituição garante. Sim, a Constituição garante, nós temos que dar força normativa à Constituição, mas ela precisa de mecanismos possíveis para a sua implementação. Então, por isso, essa noção dialogada aí. Numa ideia de gestão em rede, então, se nós continuarmos com a perspectiva de cada um por si, como nós vimos no caso Covid-19, nós vamos ter uma gestão, no mínimo, desastrosa de políticas públicas. Não dá para pensar políticas públicas sem coordenações que sejam a nível nacional, estadual e municipal. Eu me lembro de projetos que foram desenhados para creches autossustentáveis, que contou com financiamentos governamentais do âmbito federal, que foram implementados em locais que não pegava sol o suficiente para produzir a energia renovável. Quer dizer, eu não posso imaginar um grande projeto e não considerar a falta de particularidades de determinados locais para isso. Eu lembro de vocês sobre as UPAs, por exemplo, que foram um projeto muito interessante, mas que os municípios corriam para pegar o recurso federal para conseguir construir a UPA, maravilha. Só que depois a manutenção dela com os profissionais era a partir da cargo do município. Só que muitos municípios não tinham mais condições de contratação de pessoal, porque já estavam no limite auferido pela Constituição. Então, muitas UPAs sequer chegaram a funcionar por conta dessa falta de coordenação. Lembrando que sempre a decisão política ela tem um ônus. Vocês imaginem divulgarem numa rádio
né, num pequeno município de 2.000 habitantes, dizendo que o prefeito municipal não quis o recurso para a construção de uma UPA, né? Parece que ele não queria trabalhar para a saúde pública, mas o fato é que a decisão decorrente dela precisa aquilo que chega no último ponto aqui, que eu vou chamar de gestão holística. É a ideia de que não é as partes exclusivamente que formam o todo, né? Nós não podemos olhar nessa perspectiva aí e abandono desse cartesianismo. Uma gestão competente em termos de política pública, ela precisa ser percebida como algo maior que a mera conjunção. Então, eu não posso ficar olhando qual que é o dever do município, qual que é o do Estado e qual que é o da União, se eu não fizer esse diálogo entre eles no âmbito dessa implementação. Quer dizer, eu preciso de uma visão maior do que olhar simplesmente sobre a perspectiva do que compete a cada um, e sim pensar na política pública como um todo. Por isso que a gente fala em interações fracas, né? O que seriam interações fracas? É óbvio que é o oposto de interações fortes. E nisso o direito pode contribuir, porque nós precisamos ter, de certa forma, laços mais frágeis em relação a essa base de sanções relacionadas ao objetivo da política. Nós precisamos ter espaço, sim, para decisões em que nós possamos estabelecer diretrizes, fomentos, cooperação, sem que haja tantas formalidades legislativas, porque eu preciso uma maior adaptabilidade para o tema das políticas públicas, né? E, portanto, encerrando aí com o princípio da interação tríade, que é pensar justamente a política pública nessa dimensão aí social, psicológica e social, com planos de ação que devem refletir essas propostas em todos esses campos, né? Então, vocês imaginam, quando a gente traz aqui, que acho que esse é um campo que todos se sentem bem à vontade, a noção de ciclo das políticas públicas, como nós podemos observar de uma forma bem mais complexa, se nós imaginarmos todos esses campos de interação e como campos de interação que são processos constantes e adaptáveis. Então, não existe um momento de formação de agenda. Não existe um momento da formulação da política pública. A agenda da política pública de saúde no Brasil, ela vai ter inúmeras reformulações, que, por sua vez, vai ter vários processos de tomada de decisão que, em vários momentos, deverão, inclusive, voltar para a agenda inicial. Nós vamos ter que alterar os meios, muitas vezes, que nós vamos ter selecionados para a implementação. Então, o ciclo das políticas públicas é óbvio que contribui para que a gente possa fazer a análise desse debate, mas nós precisamos olhar ele, primeiro, de uma forma muito mais procedimental e depois também de uma forma bem mais complexa. Por isso, né, reafirmamos aqui aquela noção de que a política pública ela tem uma espécie de limbo entre o jurídico e o político. Portanto, uma decisão sobre política pública é, obviamente, algo que envolve o sistema político, da mesma forma em que seus contornos e realizações dependem também aí de todo o sistema jurídico para sua concretização, tá? Então, tentando resumir a crítica que apresentei inicialmente, de que o debate sobre as políticas públicas não pode ficar entre juristas restrito ao controle, e ao controle restrito a 3 elementos que gerariam essa possível crítica da atuação, como, trazendo aqui a fala de Ana Paula Barcelos, em que ela vai dizer assim, parte envolve o debate sobre a legitimidade dos juízes para decidir sobre política pública, né? Então, defensores aí de que o Poder Judiciário está vinculado à ideia dos direitos fundamentais, de que a Constituição estabelece, sim, né, deveres a serem concretizados, que ela constitui um meio de realizar os direitos sociais e, portanto, se ela é um meio de realização dos direitos sociais, nós não podemos nos ausentar do debate das políticas públicas.
que as políticas públicas ela envolvem gastos de valor público, e todo gasto de valor público também é um problema de direito constitucional, administrativo, financeiro, e, portanto, é um debate que interessa ao Poder Judiciário. A outra crítica filosófica, que seria justamente a essa ideia sobre a pergunta de quem melhor decide sobre a política pública, a grande crítica de que o Poder Judiciário, em nível de política pública, ele teria apenas uma condição de fazer o que a gente chama de uma microjustiça e não da macrojustiça, o que ocasionaria aí uma visão, de certa forma, restrita do direito para atuar no campo das políticas públicas. E, por fim, uma crítica operacional mesmo, que isso vai resultar nesse ponto aí do que eu disse. Se o direito não consegue compreender o que é bom ou ruim, permitido ou não permitido em termos de política pública, ele vai ter essa dificuldade operacional sob a perspectiva da decisão. E, portanto, ele teria, no máximo, a capacidade de concretizar uma microjustiça em termos de debate de política pública, tá? Então, a rigor, né, como não existe, digamos assim, um controle de política pública ou o controle de política pública, a proposta é, pelo menos, compreender os distintos momentos pelos quais esse controle vai poder acontecer. Então, por exemplo, nós estamos tratando de uma omissão ou ação. Essa omissão, ela é uma omissão legislativa ou ela é uma omissão administrativa? Nós temos que discutir isso. Por quê? Porque senão eu vou dizer que o legislador, quando não legisla, ele está sempre violando, e não é isso também. Nós temos que ter o espaço, inclusive, para que o legislador não faça aquela escolha a qual, inclusive, nós desejamos, que aí vai ter todo o debate do ativismo ou não ativismo também. O segundo ponto é, quando se está nesse processo de escolha, né? Nós estamos falando do quê? Do tema da política pública? Nós estamos falando da elaboração? Do que nós estamos falando? Do campo de decisão de quem aqui? Depois, nós estamos falando em controle de política pública? Como é que nós vamos controlar essa noção de finalidade, meta, motivação, escolha do agente, instrumento? Ou seja, o controle da política pública é dividido em todas essas nuances. Primeiro, competência. Quem decidiu pode decidir ou não. Segundo, a finalidade dela é constitucional, não é? Essas metas, elas passeiam pelos princípios e valores da própria Constituição? A motivação para sua realização é uma motivação também constitucional? Os agentes da política pública são esses determinados? Os instrumentos selecionados são constitucionais? Então, eu tenho que analisar todos esses aspectos para poder dizer: o controle incide em cada um dos elementos, mas de forma distinta e a partir de quem está decidindo. E, por fim, então, essa análise dos resultados, que seria esse controle posterior. Nós temos desenvolvido muitas questões sobre análise de resultados de políticas públicas. O PPGD da UFG está um grande despontando aí no cenário nacional sob a perspectiva de análise de resultados de política pública, mas é um debate difícil, né? Porque como a política pública sempre tem um elemento político, nós temos que ter a capacidade de tornar isso controlável juridicamente, mas não tirarmos o espaço da crítica democrática. Porque, ao fim e ao cabo, a democracia ela tem seus ônus, nós não podemos escolher só os bônus democráticos. O ônus democrático é escolher alguém que não priorize determinadas questões constitucionais quando possível, faz parte do processo. Que ele escolha uma forma de concretizar e não a outra, faz parte do processo. Nós não podemos retirar esse ônus da democracia. Então, isso eu falei tudo para a gente chegar, então, ao campo de conformação do legislador e do administrador das políticas públicas. Aqui, pessoal, quando eu escrevi isso, eu segui a teoria tradicional, muito embora ela já me incomodasse muito na época, muito, que é a distinção entre política pública de Estado e de governo, né? Essa distinção é clássica, todos vocês conhecem. Talvez ela seja ótima, e eu que estou angustiada à toa, né? Ou sem o devido conhecimento,
Mas o fato é que, geralmente, a gente aprende, quando estuda a teoria das políticas públicas, que as políticas públicas de Estado são aquelas que estão na Constituição, que elas têm um paradigma de fundo, que, portanto, a violação dela costuma gerar um controle de constitucionalidade forte, né? A professora Maria Paula Dall'Aribucchi já falava há muito tempo que essa é uma distinção perigosa, porque você não pode dizer só que é de Estado porque está na Constituição, mesmo porque, no caso da Constituição brasileira, né, de 1988, está praticamente tudo na Constituição. Nós temos lá um caminhão, né, de direitos que poderiam ser regulados em normas infraconstitucionais, segundo outros sistemas, que estão na nossa Constituição. Isso não é uma crítica, até acho que é um mérito, mas o fato é que tem muita coisa na Constituição. Enquanto que as políticas públicas de Estado seriam opções de governo. Então, por exemplo, Bolsa Família é a opção de um governo. Minha Casa Minha Vida é a opção de uma política de governo. Casa Verde e Amarela é a opção de outra política pública de governo. Então, seria essa ideia de imprimir marcas a partir de relações governamentais. Isso é o que diz a teoria. Vocês não leram, mesmo porque está no prelo para publicação, mas se interessar eu vou mandar depois, que nós produzimos aí um artigo que humildemente enviei lá para o grupo das políticas públicas, recebi retorno construtivo da professora Maria Paula Dall'Aribucchi, que a gente vai fazer uma proposta também de superação dessa noção de política pública de Estado e de governo. Por quê? Porque a gente acredita que uma política pública, ela tem elementos de Estado e tem elementos de governo. E tudo vai depender, inclusive, da institucionalização que ela vai tomar a partir do momento da sua receptividade pelaquela sociedade, que, obviamente, quanto mais institucionalizada ela consegue ser, mais ela vai se aproximar de elementos de Estado. Então, não acho correta a classificação hoje. Na verdade, o artigo a gente levanta 3 hipóteses, né? A primeira hipótese, se, entendendo que as políticas públicas, como ações governamentais muito pontuais, é possível identificar o que é de Estado e de governo. Isso a gente entende que pode ter um preço insuportável, que é o da imprecisão. Você vê aluno dizendo que é de Estado quando é de governo quando é de Estado, né? E, portanto, defendendo diferentes espécies e elementos de controle. Um segundo ponto que seria justamente pensar essas políticas públicas como tipo ideais e, portanto, não existiria nenhuma e nem outra, mas o fato é que a teoria em si já contribuiria para a prática, trazendo elementos aí para sua proteção, o que, mais uma vez, nós achamos que agrava o problema de não trazer respostas, além de remeter a um regime deontológico, como se houvesse uma determinação que, a partir do momento de ser de Estado ou de governo, tenha uma série de consequências, ou, por fim, admitir, que é o que nós vamos propor, a doutrina, que admita que há uma distinção entre políticas públicas de Estado e de governo que não é canônica, que não se configura suficiente para poder lidar com o tema das políticas públicas. Então, essa é uma nova proposta que foi feita após a confecção desses artigos, que evidentemente será muito criticada, né? E toda crítica muito bem-vinda para que a gente possa, né, melhorar os nossos argumentos e evoluir na teoria. Eu sou uma pessoa super otimista com as críticas, né? E aqui também existe uma proposta de classificação, né? Para a gente tentar não reduzir o debate das políticas públicas às políticas públicas sociais, tá? Então, só aqui é título exemplificativo. Nós poderíamos falar em políticas públicas de formação, que são algumas políticas que visam, na verdade, muito mais um caráter de transformação da sociedade a partir da conscientização, como nós podemos ver uma política pública de trânsito que ninguém questiona, e há anos e anos nós temos gasto campanhas e valores para conscientização de trânsito, por exemplo. Políticas públicas de proteção,
que tem a ver, muitas vezes, com a ideia de reconhecimento da vulnerabilidade de determinados grupos, que muitas vezes nem implicam ações como deveria em outros níveis e se restringe, basicamente, à proteção legislativa. A ideia de políticas públicas de inclusão, que aí sim nós podemos pensar até em políticas públicas específicas, como as de cotas, que não há um custo tão elevado e, portanto, tende a gerar menos debate sobre a perspectiva do custo, mas muito mais debate sobre a perspectiva ideológica. E as políticas públicas de prestação fática, que aqui entram os direitos sociais. Então, vejam, quando vem ataque a controle de política pública, é por quê? Porque se fala em reserva de possível, se fala em custos do direito, se fala em planejamento orçamentário. Então, é como se as políticas públicas sempre tivessem uma associação com uma extrema intervenção do Estado e com um extremo financiamento estatal. Me parece que é uma confusão de serviço público. Quer dizer, serviço público não é novidade, sempre tivemos mais ou menos, né, a questão da prestação de serviço público, mas a política pública é uma outra categoria, no meu entender, que deveria ter tratamento próprio, né? E, portanto, quando eu falo de campo de conformação do legislador e do administrador, que é um dos textos que vocês leram, na verdade, no fundo, eu gostaria que ele fosse aplicado a essa distinção aqui, que eu entendo que políticas públicas podem ser expressas e não expressas na Constituição. É uma abordagem diferente dos chamados direitos sociais, que não se esgotam nas políticas públicas, não se esgotam. Então, não há a única forma de realizar direito social é através de políticas públicas? Entendo que não. É, em grande parte, sim, em grande parte, mas entendo que não. E a categoria de serviços públicos, aí muito cuidado, porque eu vejo muito autor dizendo que não pode determinar, por exemplo, que haja a contratação de um número X de profissionais. Vou pegar um exemplo aqui no caso do Rio Grande do Sul, nós temos os programas então, aquele programa de saúde familiar, nós tivemos um município que teve o comprometimento de implementar aí, por lei municipal, um número X de programa de saúde familiar dentro da prestação do serviço público de saúde, né? Que a assistência básica é do município. Quando ele não implementou, sem justificativa, por assim dizer, que pudesse desobrigá-lo, né, sobre a questão da contratação desses profissionais, um juiz disse, não pode porque é controle de política pública, e aqui está invadindo a esfera da decisão política. Não, calma aí. Existe uma legislação, existe um serviço público a ser prestado, e quando o serviço público não está sendo prestado, o que a Constituição diz? Qual que é o debate do serviço público que torna ele diferente da política pública? Pessoal, esse é um trabalho que eu precisaria muito, muito mais tempo ainda para desenvolver. Ainda bem que espero viver bastante aí na academia e dúvidas eu tenho certeza que não vão me faltar, né? Mas, basicamente, eu tentei resumir para vocês que quando se trata de campo de conformação do legislador, eu acho que nós temos que ter mais cuidados. O campo de conformação do legislador, para mim, ele é mais amplo que o campo de conformação do administrador, né? Então, quando a Constituição, ela determina de forma expressa, por exemplo, que tenhamos que ter uma política de proteção indígena, que tenhamos que ter uma política de reforma agrária, nós temos que debater isso. Se não há nenhum tipo dessas políticas públicas, como é que nós vamos fazer esse debate? Então, o campo de conformação do legislador, ele tende a ser maior. Quanto maior o campo de conformação, menor tende a ser o controle. Mas no campo de conformação do administrador, é muito mais fácil nós pensarmos em controle de constitucionalidade por omissão, muitas vezes, do que por ação, né? Então, é um debate que precisa ser feito caso a caso. No caso de conformação do administrador, eu entendo que vai depender do tipo de ato. Uma política pública, ela tem, no momento da sua implementação, atos que são discricionários e atos que são vinculados. Por exemplo, nós vamos ter uma política pública aí de reforma agrária. E para isso eu vou ter que fazer desapropriações. Então, a escolha dos locais pode ser um ato
obviamente com uma motivação substancial, mas ele pode ser discricionário. Mas o mecanismo pelo qual vai se dar a desapropriação é um ato vinculado. Então, de novo, não podemos estagnar o debate. Quando se fala em política pública, a gente não está falando de controle exclusivamente de discricionariedade. Pelo contrário, nós vamos ter fluxos entre controle de discricionariedade e controle também de constitucionalidade. Sem falar que quando fala em discricionariedade, tem todo o debate da proporcionalidade. Eu acho extremamente complexo dizer que se existe uma única decisão possível, que muitas vezes é o que o controle judicial faz quando ele apronta a desproporcionalidade, se existe uma única decisão possível, então não existe discricionariedade, porque a discricionariedade ela é uma escolha entre decisões possíveis, né? E aí eu fiz uma tabela aqui só para exemplificar para vocês, não era objeto do nosso debate hoje, estou aqui provocando vocês a pensar sobre o tema, né? Uma tabela que eu entendo que possamos distinguir diferenças entre política pública e serviços públicos e direitos sociais. Por exemplo, qual o papel que cada um deles tem na sociedade, qual o papel que recebeu pela Constituição, o que diz a lei sobre cada um deles, como se dá a forma de execução, tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo, e como nós vamos falar de justicialidade, de direitos sociais, de políticas públicas e de serviços públicos. Então, se vocês observarem essas categorias que eu produzi à época e que eu entendo que poderiam ser maiores, vocês vão ver que é sustentável plenamente a diferença entre direitos sociais e políticas públicas. E especialmente, então, esses campos aqui, né? Em relação à reserva do possível, em relação ao orçamento, em relação ao mínimo existencial e em relação ao discurso de vedação de retrocesso social, tá? Então, por fim, para encerrar aí o debate, que eu já devo estar cansando bastante vocês, sobre os desenhos e as possibilidades de controle, né? Então, a minha proposta é que vocês pensem essa temática a partir de 3 elementos. O momento da escolha do tema das políticas públicas, que é um momento muito mais aberto. Eu não posso restringir demais a escolha da política pública. Vejam, a Constituição diz que você deve ter políticas públicas de proteção ambiental. Beleza. Então, nós temos que, dentro dos objetivos constitucionais, dos meios legais a serem atingidos, eu tenho possibilidades de escolha. Eu tenho possibilidade de escolha. Eu me lembro de uma decisão judicial que determinou a implementação do programa Sentinela para o caso de situação de jovens em vulnerabilidade. Quer dizer, eu posso ter esse programa, mas eu posso ter um programa igual ou até melhor. Então, temos que ter esse cuidado. O segundo ponto é o da implementação. Aqui eu já acho que melhora um pouco o espaço de controle. Por quê? Porque na implementação eu tenho que discutir de quem que é a competência. Primeiro, se é do Estado, se é do município, se é da União. Segundo, quem é o agente que está fazendo, se ele está incumbido de fazer isso ou não. Depois eu tenho todo o debate sobre o orçamento. As políticas públicas, elas necessitam previsão orçamentária. Elas necessitam planejamento. E, por fim, ações. Quer dizer, como que eu vou realizar isso? Quais são os tipos de ações que eu vou empregar para poder realizar isso? E, por fim, o controle de eficiência, onde eu gostaria, trabalhos sérios como os que tem desenvolvido a UFG, têm demonstrado o quanto é possível, mas nós não podemos sublimar o aspecto democrático do controle das políticas públicas também, né? Então, quanto à implementação, nós vamos ter sempre uma margem diferente em relação à forma de vinculação, ao poder vinculado e aos controles e os seus limites. Então, portanto, a gente teria que desmembrar em diferentes categorias, a depender se a decisão é do legislador ou do administrador, e diferenciar sobre as possibilidades de controle. Escolha do tema, a implementação que se desmembra entre competência, orçamento e ações, e, por fim, a eficiência enquanto controle da política pública. Enfim, são algumas ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Peço desculpa pela necessidade de categorizar tanto, né? Mas como o tema realmente é complexo, eu acho que essa compreensão metodológica nos auxilia a poder formular as críticas
que são tão bem-vindas na academia para a nossa evolução enquanto pesquisadores e também enquanto cidadãos. Tá? Então, agradeço imensamente o convite, é uma alegria poder estar aqui para discutir essas temáticas com vocês. Obrigada, professora Caroline, pela excelente exposição, bastante didática, né? Bastante instigante também, trazendo novidades para a gente pensar a partir dos estudos e da produção e da pesquisa sobre a temática. E realmente acredito que a sua contribuição vai fazer uma grande diferença para a nossa primeira turma começar a desenvolver as suas próprias pesquisas aqui no estado do Pará. Muito obrigada.